Jesus. Como o som falhou, é possível que alguém em casa não tenha escutado a minha saudação. Eu reitero minhas palavras de boa noite e também a paz de Cristo Jesus. Esse é o meu desejo, que permaneça no coração de todos aqueles que me escutam. Como disse o nosso dirigente do culto, o irmão Rafael, hoje estamos encerrando uma série de mensagens. Nossa igreja, ela faz cultos intencionais. Nossos cultos não são sem direção, não são sem objetivo. O Espírito Santo, ele propõe um tema no nosso coração e esse tema é massificado nos cultos de sábado, domingo e reproduzido nos nossos pequenos grupos ao longo da semana. Então é assim que o Senhor tem falado com a gente. A gente tem ouvido a voz de Deus em uma mesma temática por diversas vezes. E durante esse mês o Senhor nos comunicou esse tema, Vidas com Propósito. Estudamos sobre personagens do Antigo Testamento que foram usados por Deus para cumprir um objetivo espiritual. Vamos aprender hoje com o profeta Amós, escritor de um dos livros do Antigo Testamento. E é no livro dele que eu vou basear a minha mensagem, mais precisamente no primeiro capítulo, no versículo 1. Amós, capítulo 1, versículo 1, será projetado aqui para aqueles que estão no culto presencial. Você que está em casa pode folhear sua Bíblia, acessar seu smartphone, acompanhe-nos. O pregador precisa do filtro de quem está ouvindo a mensagem para que suas palavras, de fato, sejam comprovadas como palavra de Deus. Aquilo que eu pregarei nesse culto só tem autoridade de Deus se estiver de acordo com as Escrituras. Por isso você precisa conferir. Não é o simples fato de usar um púlpito ou um microfone que torna as minhas palavras, palavras de Deus. Não. Não é o simples fato de dizer que eu estou abrindo a Bíblia que torna as minhas palavras, palavra de Deus. Para ser palavra de Deus, é preciso que eu seja fiel às Escrituras. E quem vai comprovar isso é você, acompanhando na Bíblia e também nas verdades que eu estarei expondo ao longo da minha mensagem. Amós capítulo 1, versículo 1. Assim diz a palavra de Deus na boca de Amós. Palavras que Amós, criador de ovelhas em Tecoa, recebeu em visões a respeito de Israel, 2 anos antes do terremoto. Nesse tempo, Uzias era rei de Judá e Jeroboão, filho de Jeoás, era rei de Israel. Vamos orar, pedir a bênção de Deus para que a gente possa entender a sua palavra? Querido Senhor, Tu és o amado da nossa alma. Tu tens nos amado com amor profundo e incomparável. Nos sentimos acolhidos sob Tuas asas fraternas e cheias de ternura. E diante, meu Deus, de tanto cuidado, resta-nos agradecer, oferecendo ao Senhor o nosso melhor, oferecendo ao Senhor o nosso culto. Meu Deus, a igreja da promessa aqui de Taubaté, o Senhor é testemunha disso, se esmerou para oferecer o que de melhor ela possui. Nós oferecemos nesta noite o melhor louvor que poderíamos oferecer. Nós oferecemos ao Senhor o melhor trabalho de bastidores que poderíamos oferecer. Oferecemos, Senhor, o melhor trabalho de sonoplastia, de mídia, e o melhor trabalho que poderia ser feito no momento da mensagem. Esse é o nosso papel, Senhor. E oferecemos a Ti também a nossa melhor adoração, o nosso melhor culto, o nosso coração. Mas agora, meu Deus, é o momento de observarmos o Teu agir no meio de nós. Precisamos sentir o poder do Espírito Santo para que a boa vontade do Senhor nos seja revelada. Queremos, Senhor, compreender quais são os Teus planos para cada um de nós. Queremos, ó Deus, no final desta série de mensagens, entender de fato que o Senhor está nos apontando para uma determinada direção. Ajuda-nos, ó Deus, a compreender a Tua palavra. Meu Senhor da glória, que Teu Espírito Santo abra os nossos olhos espirituais, que possamos ter uma visão espiritual de tudo aquilo que nós ouviremos. Senhor, nós a Ti clamamos e pedimos também que essa palavra venha
acompanhada de maravilhosas bênçãos para todo aquele que crê em Ti. É assim que oramos e já te agradecemos, pois oramos no nome que está acima de todo nome, o poderoso nome de Jesus. Amém. Por favor, se assentem. O tema da mensagem já foi exaustivamente falado, com base na vida de Amós, chamado no tempo certo. Chamado no tempo certo. Estou sem tempo. Quem nunca usou essa frase para se desculpar por não ter cumprido alguma tarefa? No que diz respeito ao envolvimento com as coisas de Deus, essa desculpa de estar sem tempo não é aceita pelo Senhor. Nossas justificativas podem ser consideradas plausíveis para os homens. Nossas justificativas de não termos tempo para nos envolver com coisas espirituais podem ser aceitas pelo pastor. Mas para Deus, esse tipo de justificativa não cola. Até porque, em sua equidade e justiça, Deus criou o tempo com a mesma quantidade de horas para todos. Você já parou para observar nesse detalhe da vida? Ninguém possui um dia de 25 horas ou de 23 horas. Todos nós somos abençoados diariamente com o mesmo tempo. Não existe ninguém que desfrute de um tempo maior do que outra pessoa. Por isso que Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 diz que existe tempo para todas as coisas debaixo do sol. Palavras espirituais, palavras do Espírito Santo. Meus irmãos, Deus certamente espera que nos envolvamos com Ele e com sua obra. Essa é uma expectativa de Deus. Quantos de nós criamos expectativas em relação ao que Deus fará por nós? Mas precisamos também refletir sobre as expectativas de Deus. Deus é uma pessoa. Deus possui sentimentos. Deus possui vontades. Quais são as expectativas de Deus para nós? Uma delas podemos destacar, como falei agora há pouco. Deus espera que nos envolvamos com Ele e com a sua obra. A história do profeta Amós revela grandes verdades a respeito do chamado de Deus, do chamado que Deus faz a todos os homens para atuarem no seu reino. A vida de Amós é uma referência para o chamado universal que Deus faz a cada um de nós. Há um propósito espiritual para as nossas vidas. É preciso aprender as verdades contidas na boca do profeta Amós e na sua história, para que tenhamos coragem, motivação e força para colocar as nossas vidas à disposição do Senhor. E no versículo 1 do primeiro capítulo de Amós, a gente tem pelo menos duas verdades. É importante a gente, vez ou outra, nos atentarmos para passagens bíblicas que, via de regra, não nos chamam a atenção, porque toda a Bíblia é palavra de Deus. Toda a Bíblia tem ensinamentos espirituais. E geralmente, os primeiros versículos do capítulo de um livro não nos chamam a atenção. As pessoas conhecem algumas passagens bíblicas,
algumas passagens bíblicas que não fazem parte da introdução de um livro, por exemplo. Dificilmente a apresentação do autor do livro da Bíblia serve de motivação para alguém. Mas a mensagem de hoje nos desafia a ouvir Deus na apresentação desse homem, na apresentação de Amós. Ele, quando redige esse livro, como era de praxe naquela época e seria de praxe nos nossos dias, ele põe o seu nome. Ele seria o autor desse livro e precisava descrever a sua pessoa como o relator. É como se fosse a parte do remetente de uma carta. O que mais nos interessa geralmente é o conteúdo. Mas como se trata de palavra de Deus, até mesmo esse pedaço, até mesmo essa parte pouco observada, tem muito a nos ensinar. E a primeira delas diz assim, olha o que Deus nos ensina. Nada é mais importante que a obra de Deus. Nada é mais importante que a obra de Deus. O versículo 1, na primeira parte do capítulo 1 de Amós diz: palavras que Amós, criador de ovelhas em Tecoa, recebeu em visões a respeito de Israel. Palavras que Amós, criador de ovelhas de Tecoa, recebeu. Como os irmãos puderam perceber nesse versículo, Amós era um homem do campo. Amós era natural de uma cidade chamada Tecoa. Ele se ocupava com animais, frutas e verduras. Essa era a especialidade de Amós. Ele entendia de mato, ele entendia de verdura, ele entendia de fruta, ele entendia de cabra, ele entendia de boi, ele entendia de bicho. Amós era um homem do campo. Amós era um homem da roça. O seu tempo era usado na roça. Ele estava acostumado com o cheiro do campo. Porém, ele descobre nesse encontro com Deus, quando ouve Deus falar consigo, que os planos que o Senhor tinha para a sua vida eram muito mais desafiadores do que aquilo que lhe era comum. Via de regra, nós nos acostumamos a gostar daquilo que fazemos. Tem muita gente que gosta das coisas do campo, outras pessoas gostam das coisas da cidade. Nós nos familiarizamos com as nossas rotinas. E é muito comum considerarmos essas rotinas como coisas muito importantes, como coisas relevantes. Amós certamente pensava desse modo. Amós gostava da vida que possuía. Amós gostava da lavoura. Amós gostava do barulho do galo cantando de madrugada. Era a vida dele. Mas ouvindo o Senhor, ele percebe que não importa aquilo que o ser humano tem apreço nessa terra, o que Deus nos propõe para fazer é algo muito mais importante do que qualquer outra coisa. Nada é mais importante do que a obra de Deus. Deus sabe que as coisas que você faz têm sua relevância. O Senhor valoriza a família. Você que gosta de cultivar relacionamentos familiares, Deus também tem apreço por pai, por mãe, por casamento, por filhos, netos. Deus também valoriza a vida profissional. Quem disse que não? O
próprio Jesus, quando esteve na terra, durante 30 anos, ele esteve envolvido com carpintaria. Deus também, ele sabe o quanto é importante os momentos de lazer, aquelas pausas para o entretenimento. Deus, ele conhece as nossas carências humanas e sabe também que aquilo que nos diverte são importantes para a nossa higiene mental. Não há nenhum problema em fazer coisas dignas e nobres. Não há nenhum problema. Você que gosta do seu futebol, Deus respeita isso. Você que gosta do seu Netflix, Deus também respeita. Você que gosta de trabalhar bastante, Deus respeita. Você que gosta de dormir, Deus respeita. Seja qual for o teu hobby, acredite, Deus, ele não é insensível. O grande problema é quando o tempo é mal administrado e excluímos o trabalho do reino de Deus da nossa agenda. Eu vou repetir. Embora Deus respeite tudo aquilo que você faz de forma digna, o grande problema é quando o tempo é mal administrado e excluímos o trabalho do reino de Deus da nossa agenda. Meu irmão, Deus, ele conhece a tua programação diária. Deus sabe a hora que você acorda. Deus sabe quanto tempo você passa no banho. Deus sabe quanto tempo você passa se maquiando. Deus sabe quanto tempo você doa para manter a forma física. Deus sabe quanto tempo você joga videogame. Deus sabe quanto tempo você namora. Deus sabe quanto tempo você cuida do seu pet. Deus conhece cada passo da sua vida. Deus olha para todos os momentos que você vive. Porém, Ele não aceita que na sua agenda não haja tempo para as coisas do reino de Deus. Deus não aceita exclusão da sua agenda. Jamais devemos esquecer que estamos neste mundo para anunciar a glória de Deus. Isso é tão sério, irmãos, que Paulo, quando escreve uma carta à igreja de Corinto, uma cidade grega da época, ele diz assim: olha, a gente vive de tal modo para Deus, que até mesmo a comida que a gente põe no prato e a bebida que a gente põe no copo precisa glorificar a Deus. Veja como Deus é detalhista. Para ser ipsilítere com a Bíblia, o texto diz assim: portanto, quer comais, ou bebais, ou façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Deus deseja que tudo que a gente faça seja com o objetivo de anunciar o nome dEle. De tal modo que as pessoas que convivem conosco vejam Deus na maneira como nos comportamos. Falando ainda sobre o texto de Coríntios, na realidade, o Deus que quer que a sua comida glorifique o nome dEle. Que coisa, hein? O Deus que quer ser glorificado no prato. O Deus que quer ser glorificado na bebida. O Deus que quer ser glorificado no tempo. Por essa razão, meu irmão e minha irmã, jamais diga para Deus ou para outras pessoas que você não tem tempo para as coisas espirituais. Jamais. Porque as pessoas até vão aceitar a sua desculpa, talvez por elegância, ou talvez porque concordem com você. Mas Deus não vai aceitar. Precisamos colocar na agenda. Escuta, segura o pincel, porque o pastor vai chutar a escada. Segura. Coloque na sua agenda frequência nos cultos. Coloque na sua agenda momentos de oração. Nem estou falando de tempo, porque a Bíblia não diz quanto tempo você tem que orar. A Bíblia manda orar. Deus é tão bom, né? Deus podia dizer todos os dias 3 horas de joelho orando. Não. A Bíblia manda orar.
Deus é bom demais. Sabe, Aisha, eu não estou pedindo a você 1 hora, 2 horas de oração. Eu estou mandando você orar. Anderson, não estou falando de você passar a madrugada inteira orando. Conquanto isso seria muito importante, saudável. Deus apenas diz, ore. É isso que Deus diz. Ponha na sua agenda oração. Ponha na sua agenda contato com a palavra. Faça uma maratona de leitura bíblica. Mas não lê para dizer aos outros que leu muito da Bíblia. Não. Uma leitura de qualidade, de maneira que você compreenda o que estiver lendo. Isso é o importante. Deus não leva em consideração o quanto você lê, mas a qualidade da sua leitura, daquilo que você compreende. Coloque na sua agenda a pregação às pessoas que não conhecem Jesus. Você sabia que você está tendo uma oportunidade que talvez outros não vão ter de vir ao culto? E não é porque sejam proibidos, não. É que não se sentem estimulados. Talvez até se organizam para ir ao culto, para participarem de uma celebração. Mas estão tão desacostumadas a participar de um culto que sempre acontece alguma coisa. E eu tenho autoridade bíblica para dizer, existe uma força maligna espiritualmente das trevas, que vão combater o desejo das pessoas estarem em um culto como esse. E algumas pessoas vão conhecer a Deus não por causa de um culto como esse, mas através de você que veio ao culto. O que você está ouvindo aqui hoje, outras pessoas não vão ouvir, se não for através de você. Aproveita as oportunidades, sabe aquela manicure, pedicure, quando estiver fazendo suas unhas. Quantas conversas boas as mulheres conversam no momento ali da beleza. Por que não colocar aquilo que você ouviu na pregação naquela conversa? Sabe aquele futebol bacana, domingo de manhã que a gente tem sempre? Por que não, no momento ali do intervalo, falar um pouco daquilo que Deus está fazendo na sua vida? Deus quer que você coloque isso na sua agenda. Sabe por quê? Porque não há nada mais importante do que a obra de Deus. Nada. Mas Deus continuou falando com o profeta. Deus disse para o profeta, palavras que Amós, criador de ovelhas em Tecoa, recebeu em visões. Preste atenção nisso. A respeito de Israel 2 anos antes do terremoto. Nesse tempo, Uzias era rei de Judá e Jeroboão, filho de Joás, era rei de Israel. Eu quero chamar a atenção para essa parte que diz que Deus se revelou em visões para o profeta Amós. Essas visões que a Bíblia fala, não se trata de um fenômeno esquizofrênico deste homem. Ele não estava alucinado. Ele não estava fora de si e enxergou coisas que não existem. A Bíblia diz que foi Deus que deu visões a ele. E a Bíblia, ela dá detalhes da época que isso aconteceu. Houve um terremoto na época. Foi antes do terremoto. Foi numa época que determinado rei governava uma nação. O outro rei governava outra. Amós estava lúcido. Ele sabia em que época vivia. E nessa época Deus se revelou a ele em visões. Sabe o que isso nos ensina? Em primeiro lugar, a gente aprende que nada mais é importante que a obra de Deus. Segundo lugar, olha o que nos ensina aqui a palavra do Senhor. A obra de Deus é sobrenatural. Irmãos, eu tenho que falar isso assim, com muita força, para a gente não esquecer. A obra de Deus é sobrenatural. Meus irmãos, Amós descobre que trabalhar no reino de Deus é ter contato com os céus. Existem muitos trabalhos dignos que a gente executa nessa vida. A construção civil é um trabalho digno. A advocacia é outro trabalho digno. Seja qual for a sua profissão, se for legítimo, se for devidamente legal, entenda de maneira nobre. Mas por que o trabalho para Deus é algo muito mais especial? Porque tem esse toque de sobrenaturalidade.
Não existe dinheiro que pague, que representa o trabalho e o serviço no reino de Deus. Por que pessoas, excelentes profissionais, trabalham diariamente para manter o seu sustento, cobram de forma legítima pelos seus serviços, mas doam sua mão de obra para o reino de Deus? Porque trabalhar no reino de Deus é um privilégio. É um privilégio impagável. É um privilégio impagável. É algo sobrecomum, é algo extraordinário. Quando a gente trabalha para Deus, nós estamos ligados aos céus. Entenda isso, meu irmão e minha irmã. Cantar na igreja não é como cantar num show. O cinegrafista na igreja não é como um cinegrafista de uma dramaturgia. Não. Porque o que fazemos para Deus, estamos fazendo algo sobrenatural, algo sobrecomum. Lembre-se disso quando você estiver orando, quando você estiver levantando a mão para adorar. Essa verdade nos dá motivação para colocarmos nossa vida à disposição do reino de Deus, porque não fazemos por dinheiro, não fazemos por causa dos aplausos humanos, nós fazemos com a ciência que são coisas espirituais e produzirão coisas também espirituais. Quando nós nos dedicamos na obra de Deus, a gente se torna um canal para melhorar a vida de muitas pessoas. Sábado passado eu estive num encontro de pastores interdenominacional aqui em Taubaté e tive a oportunidade de ser ministrado por um pastor renomado, um pastor com graduações admiráveis e de forte expressão no meio evangélico. Mas o testemunho dele, assim, me chamou a atenção porque ele contava a respeito de alguém que tinha falado do amor de Deus para ele quando ainda era adolescente. Esse alguém não se tornou famoso como esse pastor. Esse pastor é famoso. Ele ministra aqui no Brasil e fora do Brasil. Mas alguém, podemos dizer anônimo, foi usado por Deus para conduzir o pastor, quando ainda era adolescente, à presença de Deus. Deus usa muita gente no anonimato. Não fique preocupado em se tornar uma pessoa famosa. Deus pode usar você na descrição da sua vida para mudar a história de muitas pessoas que representarão coisas importantes no reino de Deus. Porque quando nos envolvemos com a obra, nos aplicamos à pregação do Evangelho, vidas podem ser curadas, vidas podem ser libertas, vidas podem ser transformadas e salvas. Nada trará maior satisfação que servir a Jesus. Você quer terminar a sua vida, os seus dias nessa terra, com a sensação de o dever cumprido? Gaste o seu tempo, gaste a sua alma, gaste as suas forças no reino de Deus. No fim dos seus dias, você poderá falar como o apóstolo Paulo. Paulo estava à beira da morte, no corredor da morte. Literalmente, esperando ser decepada a sua cabeça. Não porque era um criminoso, mas porque servia a Jesus. E quando Paulo ele tem a oportunidade de escrever suas últimas palavras, ele não escreve lamentando. Talvez fosse compreensível nós ouvimos de Paulo as seguintes palavras: eu me dediquei tanto para o reino de Deus, e olha o que eu ganho, vou terminar a vida literalmente sem cabeça. Eu não tenho uma casa própria, eu não tenho uma família, não tenho nada, estou sozinho. Mas ao invés de reclamar da vida, Paulo era um homem com um sentimento satisfeito, porque ele diz assim: eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Agora está-me reservada a coroa da justiça, a qual o justo juiz, Jesus, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos quanto amarem a sua vinda. Paulo se sentia realizado, um homem que ia morrer, se sentia realizado,
Porque se dedicou, irmãos, se dedicou ao reino de Deus, gastou seus dias para fazer a obra do Pai. Vidas com propósitos. Ouvimos muito a respeito desse tema ao longo desse mês. De fato, esse é um pensamento de Deus a nosso respeito. Você não é produto do acaso, você não é uma coincidência genética. Deus te pôs neste mundo com um propósito. Ele deseja que sejamos abençoados em tudo quanto colocarmos as mãos, porém a sua intenção sobre nós é sermos um canal de bênção para outras pessoas. Existe uma verdade espiritual chamada Jesus, que produz vida completa, vida em abundância. As pessoas precisam saber dessa verdade. Coloquemos nossas vidas à disposição de Jesus. Vejamos o reino de Deus como o elemento mais importante dessa terra. Lembremos-nos que as coisas que fazemos para Deus é sobrenatural. O culto hoje aqui é sobrenatural, não é um mero ajuntamento. Entreguemos nossa vida para que Deus seja glorificado. E terminaremos a nossa história com o nosso coração feliz e cheio de paz. Você pode ficar em pé, por favor, por gentileza. Tenho feito muito isso, eu tenho feito 2 orações nos momentos finais do culto. Uma agora, outra no final. Vou fazer as 2 orações nesse momento. Vou unificá-las. Eu vou orar por aquilo que a gente ouviu da mensagem. E aquilo que Deus mais falou comigo nesse mês de setembro é que nós não somos de nós mesmos. Nós somos de Deus. Você acha que Deus, quando colocou o Antônio nessa terra, ele não tinha sonhos em relação ao Antônio? Você acha que Deus não tinha projetos em relação ao Wesley, em relação ao Juninho? Claro que tinha. Nós, com os nossos pecados e desvaneios, nos desviamos dos planos de Deus. Mas se estamos vivos ainda é porque Deus acredita em nós. O dia que Deus não acreditar mais em nós, Ele não nos deixará viver nessa terra. Ninguém vive por acaso. Ninguém vegeta. Até mesmo aqueles que estão acamados, se ainda estão com fôlego de vida, Deus tem algo para fazer ainda. Mesmo que eles não se levantem da cama, Deus tem algum objetivo. Precisamos entender isso e correr em direção para os planos de Deus. O que Deus quer de mim lá na minha família, o que Deus quer de mim lá no meu trabalho, lá na minha vizinhança, no meu bairro, o que Deus quer de mim na igreja onde eu congrego, o que Deus quer de mim. Deus acredita em você. Talvez, é possível, entre aqueles que me assistem ou estão aqui presentes, que existam pessoas frustradas porque ouviram de alguém que não servem para nada, que são inúteis. Talvez você sinta vergonha por causa do seu passado. Talvez tenha cometido pecados horríveis que até te constrange. E talvez faça você pensar que não existe mais um propósito especial para a sua vida. Meu irmão e minha irmã, a palavra de Deus nos ensina que existe sim um propósito para você, para a sua vida. Deus ainda acredita em você. Talvez entre nós, ou entre aqueles que me assistem, existam pessoas que nem pensaram nisso. Estão tão preocupadas com seus afazeres, estão tão preocupadas com sua faculdade, com suas pós-graduações, estão tão preocupadas com seus interesses, que esqueceram que estão aqui para cumprir os desígnios de Deus. Deus tem objetivos. Se coloque à disposição. Essa é a primeira oração. Na segunda oração eu vou emendar. Nós vamos orar pelas necessidades. Aqui, eu sempre prego observando aqui pedidos de oração. Tem pessoas aqui que apresentam seus pedidos de oração. Pessoas que precisam da graça de Deus, eu vou orar por elas. Talvez entre nós tenha pessoas nesse mesmo estado, precisando de cura, libertação, transformação. E nós vamos orar. Oremos ao Senhor. Se não tiver força para orar, escute a minha oração. Pai, no nome de Jesus, é com muita humildade que eu me dirijo a Ti mais uma vez. Reconhecendo, Senhor, que sem Ti nada somos. Nós vivemos neste mundo simplesmente para cumprir a Tua vontade. Se é que podemos dizer que isso é simples,
porque na realidade se trata de algo muito nobre. Mas nós reconhecemos, Senhor, nós somos pecadores. Quantas vezes batemos a cabeça nessa vida? Quantas vezes fugimos para lugares tentando esquecer da razão pela qual existimos? Mas vez ou outra o Senhor se apresenta como se apresentou a Amós. O Senhor se apresentou a Amós, um criador de ovelhas lá de Tecoa. Um homem que tinha cheiro de animais. Um homem que tinha roupa suja do campo. Um homem trabalhador, certamente ocupado. Mas Deus tinha negócios com aquele homem. Meu Senhor, eu sei que tem gente trabalhadora me escutando. Gente ocupada. Mas Deus tem negócios com essa gente. E eu não sou, meu Deus, suficiente para dizer isso a eles. Mas o Espírito Santo pode. Tanto usar as minhas palavras, como falar no coração delas. Que elas existem para cumprir os teus planos. Que todos se sintam com essa responsabilidade, Senhor. Que todos se empreguem na obra de Deus. Que todos possam entender que precisam cooperar para que Jesus seja levado a pessoas que estão desesperadas e aflitas. Meu Deus, eu quero aproveitar esse momento para orar também pelos que estão necessitados e quebrantados. Senhor, a oração ela é misteriosa, porque o Senhor já conhece todas as coisas. Antes que as palavras saiam de nossa boca, o Senhor já as conhece. Mas mesmo assim o Senhor manda a gente orar. É como se o Senhor nos chamasse para participar daquilo que o Senhor vai fazer na vida de algumas pessoas. Nós aceitamos participar, meu Senhor, do teu trabalho. Orando, meu Deus, por aqueles que estão precisando de uma resposta. Talvez alguns estejam esperando uma resposta de uma causa que está na justiça. Talvez outros estejam esperando uma resposta para uma decisão importante que precisa ser tomada. Talvez outros estejam esperando a resposta positiva de um exame médico, ou a resposta positiva de uma agência de emprego. Seja qual for a resposta que os teus filhos estejam precisando, eu coloco, meu Deus, todas as necessidades diante de ti, porque o Senhor conhece cada um e sabe o que é melhor para cada vida. Em o nome de Jesus, é assim que eu intercedo, suplicando a bênção da paz, da saúde e da prosperidade a todos, em nome de Jesus. Amém.